Rafael Ninja vai passear um pouco pelo Parque da Praça da República. Ele se localiza no centro do estado do Rio de Janeiro. Vou contar um pouco da história desse local que já foi palco de vários momentos históricos do Brasil. Nos tempos do Brasil colonial era chamado de Campo da Cidade. Toda essa região eram enormes alagados com vários brejos onde era despejado os lixos e os esgotos da cidade. Com o tempo tudo foi sendo aterrado e chamado de Campo de São Domingos. E marcava o limite entre o centro da cidade e a zona rural. Em meados do século XVIII o local foi chamado de Campo de Santana, graças a uma construção de uma pequena igreja dedicada a Santa Ana. Essa igrejinha bombava de fiéis fazendo lotar por dentro e todo o campo durante a missa. Nessa época acontecia nesse lugar um popular festival de touradas. Em 1907 o prefeito Francisco Marcelino de Souza Aguiar decretou a proibição dessas touradas. Em 1808, com a chegada da família real portuguesa, a área foi toda reformada, construindo o primeiro quartel militar da cidade. E foi uma área restrita de manobra de exercício militares. Em 9 de janeiro de 1822 o Dom Pedro I foi aclamado aqui como o primeiro imperador do Brasil. E logo o nome foi trocado por Campo da Aclamação. Em 1831, com o pedido da renúncia de Dom Pedro I, o nome voltou a ser chamado de Campo de Santana. Em 1854 a Igreja da Santa Ana foi demolida. Em 1858 foi construída no lugar a primeira estação ferroviária urbana do Brasil, chamada de Estação do Campo e depois chamado de Estação Dom Pedro II. Com uma obra gigantesca. Em 1941 foi inaugurada a atual Estação Central do Brasil. Em 1873 iniciou uma grande reforma e concluindo em 1880 fazendo um gigantesco jardim feito pelo paisagista francês Auguste François-Marie Glaziot. Com cerca de 60.000 plantas trazidas do viveiro do Palácio do Imperador Dom Pedro II e da Floresta da Tijuca. Monumento Benjamin Constant, feito pelos escultores Décio Vilares e Eduardo de Sá. Inaugurada em 14 de julho de 1926.
Mas o grande marco desse local foi no dia 15 de novembro de 1889. Quando o Marechal Manoel Deodoro da Fonseca juntou um grupo enorme de militares marchando com seus cavalos do centro da cidade até o Campo de Santana para fazer um fuzuê enorme e dando um golpe certeiro decretando o fim da monarquia do Brasil e declarando a famosa Proclamação da República, restaurando a República dos Estados Unidos do Brasil, hoje sendo a República Federativa do Brasil. E com esse fato histórico nesse local, o nome passou a ser chamada da atual Praça da República. Em 1942, com a construção da Avenida Presidente Vargas, foi derrubada algumas das construções do entorno e a Praça da República foi dividida em duas. A área do Comando Militar, o atual Palácio Duque de Caxias, se localiza no outro lado da Avenida Getúlio Vargas ao lado da Central do Brasil. Em 1949 foi inaugurado um enorme monumento Panteão Duque de Caxias em frente ao palácio. Nele encontra os restos mortais de Duque de Caxias e sua esposa. Em 1968 o parque foi tombado pelo Instituto Estadual do Patrimônio Cultural. E em 2012 o parque foi tombado também pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, IPHAN. E por aqui também fica exposto o primeiro carrinho de coleta de lixo urbano usado pela Conlurb em 1975. Hoje em dia os carrinhos estão assim. José Barbosa da Silva, mais conhecido como Senhor, considerado o rei do samba, foi um dos primeiros compositores do nosso samba.
Escultura feita por Tito Bernucci. Infelizmente esse lugar histórico está largado, sendo habitado por pessoas em situação de rua e de usuários de drogas. E considerado um dos logradouros mais perigosos do centro da cidade devido ao grande número de assaltos que ocorrem dentro dele. Muitíssimo obrigado por ter sobrevivido até aqui. Você merece ter um enorme palácio no meio de um parque como esse. Comente alguma coisa nos comentários. Dê aquele seu like gostosinho nesse vídeo. Se você ainda não é inscrito no canal, então se inscreva. Aproveite e ative o sininho para quando chegar um novo videozinho você levar aquele sustinho. Até a próxima!